Atividade 1. A opinião e os argumentos. Texto. Bater? Pra quê? Leia o texto abaixo para responder ao que se pede. Bater pra quê? Acho um absurdo donos de cachorros que querem educar seu animal através da violência. Há várias técnicas que podem ser utilizadas para repreender o mau comportamento do cão. Por exemplo, recompensar o cachorro com um petisco ou carinho quando fizer a coisa certa, incentivando-o a agir da maneira correta. Será bem mais eficaz do que um tapa quando ele aprontar. Além do que, é muito mais fácil machucar o cachorro ao bater nele. Quando o cão se comporta mal na hora da raiva, o proprietário pode não ter controle da sua própria força. Imagine você dando uma joelhada no peito do cachorro para ele poder parar de pular em você. Sabia que você fazendo isso pode acabar fraturando uma costela dele? E mesmo aqueles tapinhas inofensivos, como petelecos no focinho, também podem machucar se forem fortes demais, pois esta é uma região sensível. Leve em conta também que bater no cachorro não é apenas colocá-lo em risco, o bem-estar físico dele, mas também a segurança de quem está agredindo e de outras pessoas que se aproximarem do animal. O cão pode agir de maneira agressiva quando percebe que vai ser atacado, principalmente se antes de bater o dono gritou, ameaçando ou olhou fixamente nos olhos dele. Essa reação contra quem o agrediu pode não vir na hora. Há chances de acontecer com qualquer outra pessoa que se aproxime do cachorro depois. Isso porque o cão passa a ficar com medo de qualquer movimento brusco e pode atacar até mesmo uma criança que esteja querendo abraçá-lo, por exemplo. No fim das contas, quando a punição é necessária, o ideal é associar o comportamento errado a algo desconfortável para o cachorro. A meu ver, punições que só causem um susto, como chacoalhar uma lata de moedas, ou um leve desconforto físico, como borrifar água no focinho, são soluções bem eficazes na hora de repreender. Assim, ninguém se machuca, nem você, nem o cachorro. Questão 3. No último parágrafo, o autor apresenta uma conclusão a respeito da educação de cachorros. Qual é essa conclusão? O autor chega à conclusão de que o ideal é associar o comportamento errado a algo desconfortável para o cachorro, como chacoalhar uma lata com moeda ou borrifar água em seu focinho. Questão número 4. Nos textos de opinião, a linguagem empregada Questão número 4. Nos textos de opinião, a linguagem empregada geralmente é direta e clara de acordo com a norma padrão. Às vezes, dependendo do veículo de comunicação e do perfil do público que o autor pretende atingir, a variedade linguística pode ser informal. Observe atentamente a linguagem do texto lido. De qual veículo de comunicação foi extraído o texto? De um blog da internet. B. Que tipo de variedade linguística foi empregada? A variedade padrão ou não padrão? Justifique sua resposta. Foi empregada a variedade não padrão, conforme o emprego da redução pra em. Há várias técnicas que podem ser utilizadas para repreender, para ele parar de pular. Letra C. Considerando o perfil dos leitores que se interessam por esse tipo de assunto e o veículo em que o texto foi publicado, você acha que a linguagem empregada pelo autor está adequada? Justifique sua resposta. Espera-se que os alunos respondam que sim, pois diferentes tipos de público fazem uso da variedade não padrão. Além disso, considerando a diversidade do público que acessa a internet, a linguagem informal é acessível a todos. A seguir, duas propostas para a produção de um texto de opinião. Escolha uma delas para produzir seu texto escrito. Proposta 1. Para muitas pessoas, os animais são como membros da família. Cães, gatos, ratos, pássaros, tartarugas e até iguanas dividem o espaço familiar. Sobem nos sofás e nas camas, comem comida de gente, tomam banho quente e vivem no colo como se fossem bebês. Para você, é correto tratar os bichos assim? Por quê?
Proposta 2. Infelizmente, alguns cães e gatos podem transmitir, através do pelo, da saliva, das patas, das fezes e da urina, doenças como a toxoplasmose, micose, bicho geográfico, sarna e raiva. Apesar de ser proibido levar cães à praia em vários pontos do litoral brasileiro, muitas pessoas insistem em caminhar com eles na areia ou nadar com eles no mar, pondo em risco a saúde de muitas pessoas. Por ali descansam, tomam sol, divertem-se e caminham descalços. Você concorda com a presença de animais na praia? Caso não, o que poderia ser feito para evitar que as pessoas levem seus cães a este local de lazer? Orientações para a escrita do texto. A. Primeiramente, posicione-se sobre o tema proposto, isto é, decida se você será a favor ou contra a prática considerada. Letra B. Selecione argumentos que melhor fundamentem seu ponto de vista. Letra C. Inicie a redação do texto, deixando clara desde o início sua opinião sobre o tema. Letra D. Desenvolva os argumentos escolhidos para fundamentar seu ponto de vista. De preferência, cada argumento deve equivaler a um parágrafo. Letra E. Dispõe os argumentos em sequência lógica. Para isso, entre um parágrafo e outro, procure utilizar recursos linguísticos como em primeiro lugar, em segundo lugar, além disso, outro aspecto, em síntese e etc. Letra F. Concluído seu texto, dê a ele um título e revise. Boa produção de texto a todos.